como renovar as energias da sua casa. Então, o que acontece? Realmente acontece isso da nossa casa ficar doente, e isso acontece por diferentes motivos, né? Algumas vezes pela estrutura da casa, que não favorece o fluxo de energia, né? Então, por exemplo, existem diferentes conceitos no Feng Shui, que é, por exemplo, um fluxo acelerado. Quando a gente tem uma porta alinhada com uma janela, o que acontece? A porta, a energia da nossa casa, ela entra pela porta principal da casa, né? E aí ela entra pela casa, ela entra pela porta na nossa casa, e se tem uma janela ou tem uma porta lá nos fundos, né? Às vezes você abre a tua porta de entrada e lá nos fundos já tem uma porta que dá uma saída lá para o quintal, para os fundos da casa, né? E a tua casa fica, né, para o lado, os quartos, a cozinha é para o lado, só que você abre a porta e já lá na frente tem uma outra porta ou uma janela. Quando a gente tem uma porta alinhada com outra porta ou uma janela alinhada com outra janela, a gente tem o que a gente chama de fluxo acelerado. O que é um fluxo acelerado? A energia, ela quando entra na casa, ao invés dela fluir pela casa, ela é atraída lá para fora já. Então ela entra e já sai. É como se uma pessoa entrasse na sua casa, passasse reto, saísse pela porta dos fundos e foi embora. Nem fluiu pela sua casa, né? E isso começa, claro, a afetar a energia da casa. A casa começa a ficar carente de energia, porque ela perde energia, né? Então isso começa a acontecer. E aí essa casa ela vai adoecendo quando a gente não tem. É igual você pensar, você ficar sem oxigênio. Quando a gente começa a ficar sem oxigênio, isso começa a prejudicar o desenvolvimento do nosso corpo. A gente vai ficando doente, né? Então não tem como. E isso vai se agravando cada vez mais e cada vez mais. Então a casa, quando ela tem essa situação, é uma situação que pode estar sugando, drenando a energia da sua casa. Aí existem várias coisas na própria estrutura da sua casa que pode estar sugando a energia dela, né? Por exemplo, um banheiro no centro da casa. O banheiro, ele atrai muito a energia, só que aquela vórtice do vaso sanitário, ele suga muito a energia de uma forma violenta, né? Então, o centro da nossa casa, ele representa o equilíbrio de todas as áreas. É a nossa área da saúde, né? Mas também é o equilíbrio de todas as áreas que estão em volta. E se a gente tem esse desequilíbrio, um banheiro, uma escada no centro da casa, isso gera instabilidade na área da família e isso reverbera para todas as outras áreas também. Então, isso começa a deixar as energias da casa mais instáveis, né? Então, tem, por exemplo, esse caso da estrutura da nossa casa prejudicar o fluxo de energia e isso começa a deixar a nossa casa doente. O que é uma casa doente? É uma casa onde a energia não flui como deveria e aí dessa maneira ela começa a prejudicar as diferentes áreas da vida de quem mora ali, né? As pessoas elas não têm a energia o suficiente, é como se não tivesse o oxigênio suficiente, e aí fica mais difícil para continuar vivendo. Se você está num lugar que não tem oxigênio suficiente, você fica... Isso começa a ficar mais afobado. E é como se você estivesse vivendo numa casa que não tem oxigênio suficiente. E aí a pessoa sente que não tem dinheiro suficiente, não tem relacionamentos bons o suficiente, não tem apoio suficiente, não tem uma relação consigo mesmo suficiente, não tem saúde suficiente, porque a energia começa a ficar carente dentro dessa casa, né? Então isso é uma casa doente. O primeiro ponto que pode levar uma casa a ficar doente é a própria estrutura dela. Mas se você identificou, né? Ah, Bruna, eu tenho, né, a questão que você falou de um fluxo acelerado, ou eu tenho um banheiro no centro da minha casa, ou eu tenho uma escada no centro da minha casa. Fica tranquila, tá? Porque justamente o Feng Shui, ele permite você corrigir essas situações, mesmo sem precisar reformar a sua casa, mesmo sem você precisar gastar rios de dinheiro para fazer isso. Então, essa é uma das situações, tá?
A outra situação que pode estar deixando a energia da sua casa doente é a questão das energias paradas. O que acontece? Às vezes, né, eu sei que tem pessoas que moram aqui muito tempo na casa, muitas vivências, muitas memórias, muitas coisas que já aconteceram nesse espaço e também muitos objetos parados, né? Cada um dos objetos que a gente coloca na nossa casa ou decide manter na nossa casa, ele é uma vibração, é um pensamento nosso que a gente está materializando. Então, tem que cuidar muito com o que a gente tem dentro de casa.